Olá, bem-vindos ao JA. Vamos aos destaques desta quinta-feira, dia 30 de maio. 30 famílias são retiradas de área invadida na capital. Dia livre de impostos movimenta comércio. Vírus primo da dengue pode chegar a Minas. Existem contaminações de humanos, por exemplo, já registrados no Pará, em Goiás, no Mato Grosso. E recentemente, bem recentemente, no Rio de Janeiro. E mais, o risco de usar anéis apertados e o que fazer se ele ficar preso no dedo. Agora, no Jornal da Alterosa. Cerca de 30 famílias foram retiradas de uma área invadida no bairro Olhos d'Água, aqui na capital. O terreno pertence à União e a reintegração de posse foi feita pela Polícia Federal com o apoio da Polícia Militar. Nesta primeira fase, a Polícia Militar notificou os moradores e a Prefeitura demoliu as casas que ainda estavam em construção. Não houve resistência. Em princípio, nós vamos trabalhar com prazo de 60 dias para que a gente possa desencadear aí a segunda fase do processo. O lote estava invadido por cerca de 30 famílias no bairro Olhos d'Água. A área pertence à União. A Polícia Federal foi convocada pela 10ª Vara da Justiça Federal a dar apoio ao cumprimento do mandado de reintegração de posse desta área que pertence à União e está sob gestão da Superintendência de Patrimônio da União. Então, a nossa função aqui é garantir a segurança dos oficiais de justiça, que são os responsáveis pelo cumprimento da ordem judicial. Vitor comprou um lote no local há 2 anos e estava construindo uma casa. Ele conseguiu recuperar alguns materiais antes dela ser demolida. Era um cômodo só, grandão, era eu e minha mulher tá até grávida. Sabe, vai ganhar um menino daqui 4 meses. Nós não tem lugar pra nós morar não, senhor. Nós mora de aluguel ali embaixo ali, eu pago R$350 de aluguel, nem serviço eu não tenho, sabe? O último lugar que tinha pra nós morar era aqui em cima, agora você tá tirando todo mundo daí. Pedir a Deus pra ajudar nós, né? Caçar meio de reconstruir de novo, né? Aonde ninguém sabe, né? Mas vai dar certo. 2 homens foram presos e um menor apreendido em uma operação da Polícia Civil contra o tráfico de drogas em Pedro Leopoldo, na região metropolitana. Chegando com o preso aqui na delegacia. Ô, Gerão, essa informação que você seria líder de uma gangue aí do tráfico? Não tem nada a ver com isso, não. Tem nada a ver? Tem nada a ver. Então por que você tá preso? Não sei. Jerônimo Pereira de Almeida foi preso no bairro Teotônio Batista de Freitas, conhecido como bairro da Lua. Quem é esse homem? Ele foi apontado aí pelas testemunhas na nossa investigação como um dos principais envolvidos aí no tráfico de drogas no Teotônio Batista, coordenando as ações do tráfico aí, e foi apontado como o mandante aí do homicídio em março deste ano. Segundo as investigações, ele teria ordenado a morte de um homem inocente, irmão de um rival que pertence à quadrilha adversária. A guerra é entre o PCC, Primeiro Comando do Campinho, e o Ponto 19, quadrilhas que atuam na parte alta e na parte baixa do bairro. O menor de 17 anos apreendido foi levado para o Centro de Internação Provisória em Belo Horizonte. Ele seria o executor da gangue do Campinho, segundo a Polícia Militar. Temos várias ocorrências de homicídio, onde é citado o nome desse menor como autor. Esse homicídio do mês de março já está apurado, inclusive. Esse menor ele é o autor desse homicídio. Ele assume? Não. Assume a participação? Não. Hoje é o Dia Livre de Impostos. A ação é realizada em mais de 2.000 lojas de todo o Brasil. Aqui em BH são mais de 500 empresas e algumas estenderam os descontos até amanhã, sexta-feira. Igor foi o primeiro a abastecer a moto neste posto no bairro Carlos Prates com a gasolina a R$ 2,52. Ele chegou às 2 horas da manhã para encher um tanque sem pagar impostos. Devia ser assim todo dia, ó. Esse preço aqui, ó, R$ 2,52. Porque R$ 5,00 num litro de gasolina tá difícil, né? No total, 132 motoristas encheram um tanque com um valor reduzido. Eu cheguei ontem aqui às 4h30 da tarde. Você acha que compensa ficar esse tempo todo na fila para economizar aí no combustível? Ah, compensa, né? O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas explica que quase metade do valor do combustível cobrado no Brasil é de imposto.
Esse movimento é um movimento saudável de protesto, né, de mostrar para todo mundo, né, das pessoas, o cidadão comum ver que ele paga muito imposto. Aqui nós estamos no posto de gasolina, estamos vendendo gasolina a quase 50% sem os impostos, mais barato sem os impostos. E não é só o combustível que entra no dia livre de impostos, não. Outras 500 lojas de vários segmentos aqui da capital também participam do manifesto com um único objetivo: conscientizar a população. Eu acho que isso é muito importante, porque com a conscientização da população existe uma pressão maior para que a gente mude isso. E a gente não está pedindo isenção de impostos, mas apenas um imposto mais justo, mais adequado. Nessa drogaria no bairro Santa Efigênia, os descontos chegaram a 51%. São números que assustam. A pessoa que vier passear na nossa loja vai ver as plaquinhas com a sinalização e vai ver produto que tem 51%, 57% do valor, que é só imposto. Tem muita coisa que eu achei que não baixou o preço, não. A gente às vezes encontra as promoções boas, né, aqui. Por exemplo, isso aqui está na promoção, mas eu estou achando caro. Tem que pesquisar, né? Vamos ver agora como fica o tempo nesta sexta-feira em todo o estado. Céu nublado com névoa úmida na zona da Mata e no Jequitinhonha. Nas outras regiões, o sol aparece entre nuvens e o tempo permanece seco. Em Belo Horizonte, mínima de 17 e máxima de 29 graus. Em Albertina, os termômetros vão dos 8 aos 32. Oscilam dos 17 aos 35 em Curral de Dentro. Ficam entre 16 e 34 em Monte Carmelo. E em Conselheiro Lafayette, mínima de 13 e máxima de 32 graus. A partir de segunda-feira, dia 3 de junho, a vacinação contra a gripe será aberta a todos e não somente ao público-alvo da campanha nacional. A liberação das doses contra o vírus da influenza foi feita pelo Ministério da Saúde. As pessoas poderão procurar as unidades do Sistema Único de Saúde em Belo Horizonte, que já tem 3 mortes por H1N1. Todos os 152 postos estarão com as vacinas disponíveis. Você já ouviu falar em Maiaro? Esse é o nome de um vírus transmitido por um mosquito parecido com o Aedes aegypti. Ele é novo na região sudeste do Brasil, mas ainda não há casos registrados aqui em Minas. Os pesquisadores estão em alerta principalmente pela semelhança da doença com a dengue e a chikungunya. Considerado pelos pesquisadores o primo do mosquito da dengue, o vírus Maiaro é transmitido pelo mosquito Haemococcus, que vive em matas e vegetações próximas de rios e lagos. Ele já existe há muitos anos na Amazônia, mas recentemente a região sudeste apresentou casos de circulação do vírus. O vírus ele entra dentro do mosquito através de um mamífero contaminado, pode ser um macaco, pode ser um primata não humano, pode ser um outro mamífero roedor de pequeno porte, pássaros também já têm sido relatados, e então o mosquito se contamina. Quando o humano entra em contato com essas áreas, o Haemococcus pica o humano e passa o vírus. A preocupação é que o mosquito se prolifere em outros estados e que o Aedes aegypti também passe a transmitir o Maiaro. E mais recentemente existem contaminações de humanos, por exemplo, já registrados no Pará, em Goiás, no Mato Grosso e recentemente, bem recentemente, no Rio de Janeiro. Em Minas Gerais ainda não temos relatos de Maiaro nem humano, nem em mosquitos até o momento, mas se há uma notícia ruim é que é questão de tempo. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, nos últimos anos, algumas amostras de pacientes aqui de Minas Gerais foram encaminhadas ao Instituto Evandro Chagas para pesquisa de diversas arboviroses, incluindo o vírus Maiaro, e nenhuma delas apresentou o resultado reagente. Esta infectologista explica que os sintomas da doença são parecidos com a dengue e a chikungunya. Então, o quadro clínico do Maiaro, habitualmente é uma febre que começa de uma forma abrupta, é uma febre que dura 2 a 3 dias. A pessoa pode ter manchas no corpo, que são manchas parecidas com as manchas da dengue. Pode ter dor de cabeça, que também parece com a dor de cabeça da dengue e de outras doenças virais. A pessoa pode ter calafrio, que são aqueles arrepios de frio. Pode ter adenomegalia, quer dizer, ínguas, principalmente na região inguinal, na virilha, pode ter dor no corpo e
Muitas vezes essas pessoas infectadas pelo vírus maiaro têm dores nas articulações, dores nas juntas, que podem inclusive ficar inchadas e que podem se prolongar um pouco mais. E vale lembrar que os cuidados são os mesmos para combater o mosquito da dengue, né, gente? Ou seja, evitar a água parada. A Polícia Rodoviária Federal demonstrou hoje no posto da BR-381, em Sabará, como funciona o bafômetro passivo, que começou a ser utilizado em todo o país. Ele verifica se houve consumo de álcool sem que o motorista precise soprar ou encostar a boca no aparelho. Como é que é o nome do senhor? Boa tarde. Boa tarde. Geraldo Matias da Silva. Cadê o verde? O novo tipo de bafômetro consegue detectar a presença de álcool no ambiente e mostra, através de um LED, se o motorista pode ou não seguir viagem. Por um sinal verde, se não há álcool, um sinal amarelo para atenção e um sinal vermelho, caso haja a presença do álcool nessa pessoa que está sendo entrevistada. Aí, vermelho. Só deve ter passado o álcool na mão. Há um mês, o aparelho está sendo usado em Juiz de Fora, na Zona da Mata. Gabriel, que voltava com a família da Serra do Cipó para o Rio de Janeiro, foi aprovado. Se fosse detectada a presença de álcool, ele seria convidado a fazer o teste do etilômetro. Pode ser que naquele mesmo veículo haja 3, 4 pessoas alcoolizadas, mas o motorista não esteja. Há uma possibilidade de que esse aparelho detecte no ar daquele veículo a presença de álcool, mas o motorista vai ter a oportunidade de realizar o teste com o bafômetro tradicional e aí sim comprovar que não fez ingestão de bebida alcoólica. Esse equipamento passivo, ele é somente um pré-teste. Para que eu possa multar o motorista por embriaguez, eu preciso que ele sopre o outro etilômetro tradicional ou se recuse a fazer o teste no etilômetro tradicional. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o bafômetro passivo torna a fiscalização mais ágil e ainda gera economia. Esse equipamento aqui já me dá uma pré-análise, então eu só vou utilizar o etilômetro tradicional naquele motorista que o equipamento já detectou. Com isso, eu vou gastar menos bocais, que é uma das partes que tem um custo elevado no etilômetro, porém num número mais seguro de motoristas embriagados. Menos testes com mais flagrantes. Daqui a pouco, o risco de usar anéis apertados e o que fazer se ele ficar preso no dedo. Nós voltamos já já. O Conselho Deliberativo do Cruzeiro abriu uma sindicância para apurar as denúncias de irregularidades na administração do clube. Que o Conselho Fiscal tem que fiscalizar, mas ele não tem que falar o que o atleta ganha. E a gente chegou a esse entendimento e o Cruzeiro tem prova que foi enviado vários documentos para ele, exceto alguns. Vencimentos e gastos detalhados. Ao contrário da política adotada pela atual gestão, o Conselho Deliberativo, comandado por Zezé Perrella, exigiu acesso ilimitado às contas do clube. O pedido foi feito por meio deste ofício e tem prazo de 5 dias. Documentos solicitados pelo antigo Conselho Fiscal, como os salários dos jogadores e de alguns membros da diretoria, não vinham sendo liberados pelos mandatários do Cruzeiro. A iniciativa faz parte de uma sindicância aberta nesta quarta-feira. O Conselho Deliberativo nomeou 3 integrantes para liderar uma comissão provisória. O tempo para a conclusão dos trabalhos é de 30 dias. Além dos gastos, o objetivo é fiscalizar todas as outras atividades da atual gestão, que vem sendo investigada por indícios de pagamentos suspeitos, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. Também nesta quarta-feira, o presidente Wagner Pires de Sá fez uma reunião na sede do Barro Preto. Cerca de 100 dos 250 conselheiros convocados estiveram presentes. No encontro, o mandatário celeste pediu apoio e deu explicações sobre as denúncias de irregularidades. Durante a manhã, outro grupo, formado por aproximadamente 110 conselheiros, assinaram um manifesto pedindo transparência na administração do clube. Entre os nomes da lista estão o ex-presidente do Cruzeiro, Gilvan de Pinho Tavares, e membros do Conselho Fiscal, dissolvido após as denúncias. Este ano, o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais atendeu cerca de 300 chamados de pessoas com anéis presos nos dedos. Você vai ver agora
qual é o risco e como tentar resolver a situação antes de pedir socorro militar. Os bombeiros precisaram usar uma máquina para cortar os anéis que ficaram presos no dedo da mulher de 32 anos. Essa é uma das 3 técnicas usadas pelo Corpo de Bombeiros para aliviar o sufoco de quem passa por essa situação. Aqui a gente utiliza um detergente comum para facilitar a retirada do anel. A gente utiliza a luva para facilitar a retirada, para facilitar a gente segurar a aliança. É uma técnica que dá para fazer em casa, ela é bem tranquila de fazer. Agora ele vai girando ali a luva, que juntamente com a aliança vai sendo girada também, e ela sai junto com o detergente, facilita a saída dela. Aqui a gente vai passar o fio dental da mesma forma. Deixa um tamanho razoável aqui para a gente poder depois utilizar. E aqui a gente vai enrolando para poder diminuir essa espessura aqui do dedo, né? Que vai estar um pouco inchado. Enrolar ele todo? Isso. Não, é só até diminuir a espessura do local onde vai estar inchado, né? Aí a gente pega essa outra ponta que estava solta e aí começa a puxar. Porém, esses 2 casos, ele só é possível quando não está muito grande o inchaço. Dependendo do nível do inchaço do dedo, não tem como. Tem que cortar o anel ou a aliança de qualquer forma. Se ficar com o anel preso no dedo, a orientação é chamar o bombeiro. Inclusive, a gente tem uma procura muito alta, chega a quase 1 por dia. Frequentemente, as pessoas vêm aqui. O Corpo de Bombeiros ainda recomenda que você evite usar anéis apertados, compre acessórios maiores, reduza o consumo de sal nas refeições, hidrate, não fique muito tempo em pé ou sentado e faça atividades físicas sem os anéis. Logo depois do intervalo, vocês vão conhecer Franklin e Banda. O nosso bate-papo já está. É daqui a pouquinho a linha que vive há 3 anos em uma praça de Juiz de Fora, na Zona da Mata. Ela é tão querida pelos frequentadores do local que ficou famosa, olha só. A Beth é uma fofura. A Beth é antiga aqui. Nossa, muito antiga. Um doce. Fantástica a Beth. Apaixonado pela Beth. A Beth, ela é charmosíssima. A Beth, quando ela passa, ela chama atenção, mesmo querendo ser discreta. E aí, ficou curioso para saber quem é a Beth? É aquela ali, uma galinha da Angola que vive há quase 3 anos nessa praça que fica no bairro Jardim Glória, em Juiz de Fora. Ela é a sensação do lugar. Quem frequenta a praça tem o maior carinho pela galinha. Ela é uma figura. Se arruma todo olhando para o reflexo no carro. A Beth é tão de casa que virou garota propaganda desse bar. Isso tudo para ver se descola um petisco. E o pessoal não resiste. Na hora que ela está com fome, ela atravessa a rua, entra, chama e pede a gente comida. E tem hora que a gente fala, espera, ela não espera. Ela está com fome, tem que atender ela na hora. Ela dorme em cima do Hilux, né? Qualquer galinha que dorme em cima do Hilux, o puleiro dela é muito chique. E ninguém pode fazer maldade com a galinha. Os cachorros do bairro todos já estão acostumados com ela, mas quando aparecem os cachorros diferentes, ela sai correndo, todo mundo toma conta, todo mundo protege mesmo. Ela apareceu de repente, nós fomos conversar, a Rô falou assim, olha, ela era minha, só que eu esqueci de cortar a asa dela e não consegui pegar, e eu resolvi deixar ela solta. E assim foi, um vizinho cuida um pouco, outro cuida, e ela virou aí da família, da praça. Apesar de não ser o habitat dela, mas virou uma atração, tá aí, feliz ela e a gente também. Legal. O Bate-Papo Já Tá de hoje recebe Léo Franklin e Banda, que há 7 anos tem agitado muitas festas com o melhor do pop rock nacional. O repórter Daniel Ferreira conversou com eles, que é claro, também deram uma palhinha do repertório. Aqui na ponta esquerda, nosso Nando Drummond na guitarra. Ponta direita, meu Sandro Ligado, fechando pelo meio. Marcelo Bumer, líbero, lá atrás na bateria. Faltou o Jaime Basílio também, que não veio hoje, teve um imprevisto e não pôde estar aqui com a gente. Ô Léo, e como que você conheceu os meninos, né? Como é que essa banda se formou?
Fiz um convite, um desafio para essa galera. Falei, vai ser meu aniversário, eu quero receber meus convidados. Vocês tocam aí pra eu poder cantar para eles? E eles falaram, vamos embora. E foi um show pra cima, o pessoal gostou demais e estamos aí até hoje, né? Estamos juntos há 7 anos, desde o início aí, essa turma toda aí, né? E o que não pode faltar no repertório da banda, né? Quando vocês vão fazer alguma apresentação, algum show, que o pessoal sempre pede lá para poder tocar? A gente, o que vem à cabeça assim, RPM, né? A gente, Alvorada Voraz, gostamos muito, Plebe Rude, Até Quando Esperar. Bem anos 80. Bem anos 80, e fechar sempre pra cima. A gente gosta de um Jota Quest, um Skank com Vou Deixar. Então, quer dizer, o nosso show, a proposta é a energia, o carisma, é envolver com o público. Dia 16 de junho, nós vamos ter uma festona com a banda toda lá na pracinha do Gutierrez, é um domingo, né? É uma festa tradicional que a gente sempre toca lá, do bairro, tem atividade para todo mundo, para criançada, esperando vocês lá com a banda completa, às 14 horas, domingo, dia 16 de junho. Muito obrigado, Bate-Papo JA na área. Obrigado pela oportunidade. Boa noite para você e até amanhã.